perder. Olá, Eu vou desligar mesmo. Salve. Deixa eu salve. desligar aqui. Agora vai, gente. Agora vai sem interferências externas. Bem-vinda. Bem-vindos Obrigada. todos. Obrigado Estão pelo aí. convite. Da hora esse óculos aí, já curti bastante. Quero um desse. Chili Pô, legal, Beans. bacana desse jeito. Quem que é Nina Tomás por Nina Tomás? Cara, eu acho que Nina é uma guerreira, uma poeta, né? Uma sobrevivente aí da vida. Uma pessoa muito tranquila também, que, que respeita, ouve, escuta bastante para aprender e tenta passar adiante aquilo que passou, aquilo que aprendeu, mas sempre de forma leve, sempre de forma tranquila, né? Porque a vida tem disso, de ser pesado. Então eu tento sempre Tem. passar com arte, né? Com paciência, o melhor. Acho que Nina é isso. A Nina por Nina, acho que é leveza. Paciência, leveza. É, através da música, através da escrita, através das fotos. Foi a forma que eu me encontrei, assim, como uma forma de extensão, sem ter que dar satisfação para ninguém e sem que as pessoas julguem, tipo, olha, mas ela é negra, ela fez isso, ela tirou foto, não sei o quê, entendeu? Eu acho que a pessoa vê a arte e ela não vai julgar o Tem. tipo do artista, né? Porque ela tá Uhum. olhando a arte, ela vai primeiro, ela vai olhar, ela vai se deliciar e depois ela vai se interessar pelo artista, pela personalidade do Tem. artista, né? Então a arte foi onde eu me encontrei para me estender, sem julgamento. É um ponto, é um porto de segurança. Amigo. Toda- todas as fotos eu me sinto com liberdade, assim, eu me encontro, todas as fotos eu me encontro, sempre é onde eu coloco um pouco de mim, não tem uma foto específica. Eu acho interessante porque você pode ver as pessoas de forma diferente e registrar aquele momento, né? A pessoa nem tá se Sim. vendo, às vezes a pessoa não tá nem no bom dia, nem que você pode mostrar para ela, licença, posso tirar uma foto? Olha, acabei de tirar uma foto aí e olha que legal, você acaba até mudando o dia da pessoa. E eu faço isso com todas as Sim. fotos. Não tem uma foto que eu falo, ó, vou tirar uma foto por tirar, não. Todas elas eu me entrego, todas elas eu me encontro no mundo. Para mim, eu comecei escrevendo. Eu comecei desenhando, na verdade. Comecei primeiro desenhando e depois de desenhar eu comecei a escrever. Eu estudava num colégio onde, na minha sala, por exemplo, eu era a única negra, num colégio nobre, e eu era bolsista nesse colégio, então eu era a única negra. E era um mundo completamente diferente, né? Porque a gente tinha vidas, tinha olhar diferente de mundo, né? Não era. Não tinha com quem compartilhar. Eu vivia na periferia, de brincar na rua, e eles não tinham isso. Então eu tinha o hábito de escrever diários. Eu sempre escrevia diários como se fossem contos. E Sim. esses diários eu tinha o hábito de escrever como se fossem cartas que eu estivesse escrevendo para alguém e eu estivesse contando para uma pessoa como que eu estava vivendo aquele dia, como que as coisas estavam. E aí esse foi o início da minha escrita, né? Eu escrevi cartas como um diário em formato de cartas para uma pessoa específica, assim, mas sem ser uma pessoa especial. E daí eu lia muito, eu passava a maior parte do tempo na biblioteca, e depois de um tempo de ler contos, eu gostava muito de ler contos, porque eram histórias curtas, eu acabei entrando nesse mundo de ler poesias e escrever poemas. Gostava muito de Fernando Pessoa na época, Edgar Allan Poe, gostava muito dessa poesia um pouco mais gótica, né? Um pouco mais, acho que me retratava bem na época, que eu era muito deslocada. E eles são poetas deslocados dentro do tempo deles, na época eles são poetas deslocados, eles escreviam diferentes da época que eles viviam. Então eu me encontrava aí. Então comecei a escrever, mas eu não tinha a coragem de mostrar os meus poemas, né? Até por uma falta de segurança mesmo. Eu não tinha coragem de mostrar os meus poemas e durante anos, assim, tudo que eu escrevia, tudo que eu registrava, acabou ficando guardado. Né, se alimentar da arte de um outro artista que
enriquece também a gente. Então tem aqui o perfil, vou mostrar também para vocês esse perfil aqui, que é o perfil, no caso dela, esse que a gente está falando. Daqui você tem todos os... Deixa eu mostrar para vocês aqui também, né, gente? Aqui é esse que vos fala. E aí você tem acesso aqui aos perfis dos quais ela faz parte, trabalhos e tudo mais. Também é muito legal. E que, inclusive, esse próprio perfil pessoal seu, ele nos provoca a diversas reflexões, porque mesmo que pareçam fotos pessoais, do cotidiano, algo do tipo, não necessariamente profissionais, mas pelo fato, como a gente falou nessa primeira parte aí, de ser algo onde você se coloca por inteiro, onde você realmente se conecta com aquilo que está sendo passado, quem olhar uma imagem de uma criança sorrindo na sua casa, vai olhar assim, nossa, mas que imagem interessante, e a pessoa vai viajar na mesma hora. Isso aí é muito automático, porque é como se você mostrasse essa foto para a pessoa no seu perfil e fosse assim, ei, vem conhecer meu mundo. A descoberta do ser negro, ele é algo muito, muito pessoal, né? Algo muito particular. Eu acho que cada negro, ele vai se descobrir dentro do seu momento e dentro da sua realidade, né? Não tem uma fórmula para falar assim, olha, eu tenho essa fórmula e você vai mostrar isso para todos os negros e, em geral, vai fazer efeito. Não existe essa fórmula, porque cada um passou por uma situação diferente, cada um foi criado de uma forma diferente. Hoje você tem adolescentes que eles sabem que eles são negros, eles sabem que eles têm, assim, desde criança que eles são tratados de formas diferentes, que eles são desprezados pela sociedade, que eles são vistos como bandidos, como periféricos policiais, e eles têm que tomar certos cuidados. Na minha época Sim. já não tinha isso. A criança, ela era uma criança, o adolescente, ele era o adolescente e ele só ia lidar com essas questões quando adulto, né? Sim, Você ia ter que se encontrar sozinho, não tinha esse caminho. Hoje você já sim. tem mães orientando seus filhos, olha, vai sair, leva seu RG, você toma cuidado com o que você fala, se você for abordado por um policial, seja educado, mostre as mãos. Tem até uma cena, né, de uma série que um garotinho de 11 anos está sendo orientado pelos pais. Essa é a realidade que a gente vive. Então, como que você se descobre? Você tem que se enxergar dentro da sociedade. Se você não tem essa orientação desde a infância, se você não consegue perceber isso quando você olha no espelho, se você não tem essa noção de que você é tratado diferente, tanto na parte romântica, né, tanto em relacionamentos, quanto na parte de amigos, quanto na tratativa das pessoas com as quais você convive no dia a dia, se você não tem alguém para te mostrar o que realmente está acontecendo, você vai descobrir sozinho, não tem fórmula. Você vai ter um dia seu despertar vai acontecer, e aí você vai ter que lidar com isso, porque você vai ter que reiniciar, né? Aquilo que você aprendeu, aquilo que você sabe sobre você, você vai ter que começar tudo de novo. Deixa eu ver. Ah, essa foto. Nossa, eu não lembrava muito dessa foto. Essa foto é um Natal. Na minha família, a gente tem uma tradição, né? Porque a gente se vê muito pouco durante o ano. Claro, cada um tem sua vida, alguns casados e tudo mais, mas Sim. todos nós crescemos juntos, né? E a gente tem essa coisa de passar o Natal ou o Ano Novo juntos. E essa foto foi um almoço de Natal, que minha tia faz aniversário no dia 24. E aí todo mundo se reúne para um almoço e é sagrado pra gente, né? Que é o momento que a gente tem de se reunir, de se ver e se abraçar como uma família e se fortalecer, de conversar, colocar os problemas para fora e comemorar, né? As coisas boas, as coisas novas, assim. É porque nós fomos criados como irmãos todos, né? Uhum. Então a gente tem esse apego, essa foto é muito especial. Esse menino, ele é meu primo, né? Ele é mais novo que eu, inclusive, mas a gente tem contato desde criança. E essa menininha é a filha dele. Ela, como é que fala? A esposa dele é branca e ela acabou puxando ele, porque a minha família, ela é um pouco misturada, né? Uhum. Ela é um pouco de Moçambique, então, assim, é uma parte, assim, todos negros, com esses traços rústicos, com o nariz grandinho, assim, meio batatinha, e a minha bisavó casou com o meu bisavô, e meu bisavô é branco.
E aí a gente saiu mesclado. Repara que algumas fotos, alguns são mais clarinhos, outros são mais escuros. A gente tem essa mescla de cores na família, né? Que a gente acaba brincando, falando que alguns são amarelos. Eu gostei Ai, muito dessa forma. são meus padrinhos. Esse senhor é o meu padrinho e essa senhora, ela é minha tia. A primeira foto que você mostrou, ela é mãe Uhum. daquelas meninas, né? Ela é minha tia por parte de mãe. E a minha família, ela é do sul de Minas, né? Então, teve uma época que eu viajei 2 anos, eu ficava entre Minas e São Paulo, e aí eu tinha pouca convivência com Minas, né? Que até muito ruim, porque minha raiz é mineira, né? E aí meu padrinho, como ele tem fazenda lá, ele ficava entre São Paulo e Minas Gerais, e ele me chamou para viajar esses 2 anos com ele, de ficar aqui com ele, com a minha tia, ficar entre aqui e lá. E aí eu registrava os momentos, sabe, os mais parecidos com os que eu lembrava da minha infância. Então é muito Sim, gostoso. Eles estão moendo cana a gente ia tomar caldo de cana, que lá eles chamam de garapa. Aqui em São Paulo a gente chama de caldo de cana. Eles tomam estavam fazendo café da manhã. Era 5h30 da manhã. A minha família mora lá desde o início dessa cidade, desde quando assim não tinha quase nada, né? Porque assim, a cidade toda, na verdade, é da minha família. São todos da mesma família. Apesar de sim, sobrenomes serem diferentes, porque foram casados com outras pessoas, mas a cidade toda se conhece, todo mundo se conhece. É um lugar que você chega, não tem quem não se conheça. Não existe isso. legal. Todo mundo que é casado, todo mundo é primo, todo mundo, sabe, dificilmente é uma pessoa de fora. E aí a família da minha mãe é uma das famílias mais antigas que tem nessa cidade. E aí quando eu era pequena, não tinha essa placa. E aí 15 anos se passaram, eu voltei e tinha essa placa do lado, essa é na esquina de onde eu moro. Tem a esquina, eu moro 3 casas para baixo. E tem Que legal. numa praça que eu não registrei, tem uma praça, que é uma cidade católica, então tem uma igreja enorme, tem uma praça, alguns praças, e no banco da praça também está escrito Família Tomás. Exemplo, poucas pessoas cultivam ainda ter um álbum com foto impressa na sua casa, desde a sua infância, aquelas fotos com as fotos queimadas e tal, tudo muito digital, tudo muito, né, avançado. E aí você questão da cidade, tu olha assim, cara, tem jeito. É como você voltar onde você morou depois de 20 anos, 30 anos, tu olha, muita coisa Sim, muda por conta das pinturas das casas e tal, né? Mas tu vê um cantinho ali, caraca, esse cantinho aqui eu me lembro bem, aquele toco de madeira, aquele banquinho ali, que não sei o que, isso é muito especial, de fato. É, é que essa viagem que eu fiz, na verdade, foi uma viagem muito importante. Na verdade, foram 2 anos de viagem que foi muito importante. Eu literalmente quis fazer essas viagens para eu me reconhecer, na verdade, né? sim, Eu estava começando a me conhecer, a me posicionar, a me entender como indivíduo negro, e eu precisava, assim, voltar para as minhas raízes. Então eu estava precisando desse reencontro comigo, né? De ver onde eu me colocava, onde eu tinha me perdido, por que eu nunca tinha me visto, né, como pessoa negra, e eu precisava desse tempo, precisava de me ouvir, de me ver também, né, de ah, gostar de mim, saber quais eram meus pontos fortes, meus pontos fracos, meus defeitos e minhas qualidades e me integrar com tudo isso para poder amar tudo isso, né? Pessoa, né? sim, Existem 3 indivíduos com você. Existe a pessoa que você realmente é, existe a pessoa que a sociedade quer que você seja, e sim, existe uma terceira pessoa que é a pessoa que você finge ser, aquele personagem que você montou tudo aquilo que você acha que é um defeito seu, e aí você cria aquela pessoa perfeita para satisfazer outras pessoas. Chega um momento que você se perde nesse inteirinho, porque você não sabe qual dessas 3 pessoas você é. E no final acaba ficando a pessoa que você realmente é, mas essa pessoa você nunca quis conhecer. E sim, é esse momento que você tem que parar, você tem que se ouvir, você tem que se entender, entendeu? Porque quando você é negro, por exemplo, você tem que lidar com muita coisa. Você começa a entender que muitas das coisas que te falaram, por exemplo, não era brincadeira, entendeu? Você começa a lidar com sim, muita com agressões verbais assim que você não estava entendendo que era uma agressão verbal, sim, era coisa que você ainda mentia para você, falava assim, nossa, mas é o jeito da pessoa. E não é o jeito sim. da pessoa. É o racismo, é o preconceito da pessoa. E é isso que você começa a ver.
Você começa a identificar todos esses pontos, aí você tem que lidar com várias questões. Por quê? A troco de quê? O que que eu fiz? Como que isso aconteceu? Por que que eu nunca reparei nisso? Olha o papel de idiota que eu andei fazendo. Então, tipo assim, você tem que várias questões para lidar, para se perdoar, para perdoar o outro, entendeu? Porque você tem que andar na defensiva, você tem que andar na defensiva, mas você tem que saber a hora de se colocar, a hora de falar. E se você não engolir essa, assim, não aprender a trabalhar essa raiva e transformar sim, essa raiva que você começa a adquirir depois de você passar tudo na cabeça, você simplesmente vai ser um agressor, né? Você vai ser tão sim. agressor quanto aquela pessoa que te fez mal. É um caminho árduo, viu? É um caminho difícil, é muito complicado. E chegando no finalzinho, eu quero te agradecer. Primeiro, Imagina, eu que como agradeço o convite. pelo. Não, assim, eu acho que a gratidão é maior minha porque toda pessoa que vem aqui conversar comigo me traz uma. Me deixa mais do que leva. Então, assim, a injeção de autoestima acaba sendo em mim, assim, as histórias que eu escuto, as partilhas. Ontem foi um poeta lá do Ceará. Hoje tem você que já vem com essa questão do ser negro, com Minas, com o sítio, com o documental, com o ser, é muito gostoso essa envolvência. Aí que eu respondo a sua pergunta lá no começo, quando você me perguntou, mas por que que você decidiu me chamar para poder falar como assim, que não sei o quê? Tá explicando a resposta aí. Não tem como definir, só tem como agradecer, porque essa troca ela é muito bacana. Agradecer ao tio Zuckerberg, porque depois que a conexão ficou legal, eu pude Fluiu. fluir de uma Tem meu livro que chama Conversas com o Espelho, conversa. que são poemas, é um livro de poemas, né? Que eu escrevi durante esse processo de reconhecimento, de viagem, tudo, um processo que eu estava me reconhecendo, me entendendo. Então, Então, são poesias não só sobre mim, mas poesias que cabem para muitas pessoas também. E, e é isso, eu fortaleço o trabalho de escritores negros, apoio os artistas, né, que somos nós quem estamos aí na linha de frente, trazendo é o lugar onde você repousa, né? Ah, eu vou fugir um pouco da sim, realidade, você vai para música, você vai para poema, você vai para livro, né? sim. Então, que reconheçam o nosso valor e dê essa força aí. Ajudem artistas negros. Precisamos muito precisamos muito desse apoio, dessa força. E é isso, sejam gentis, lavem as mãos. Se possível, não saiam de casa, se cuidem. Lina, durma bem, Muito lave suas mãos, obrigada. fique em casa, não saia por nada. E sempre que puder, né? Traga seus trabalhos, o espaço aqui é todo seu para o que você quiser fazer sempre, porque, cara, obrigado. Imagina, obrigada a você. Tchau, Até a tchau. próxima.